Quando colocamos as coisas nos devidos lugares e a gente começa então a situar bem aquilo que é urgente e prioritário, nós começamos a viver melhor a vida num exercício em que a gente interpreta bem a própria missão que Deus nos confia, porque para ter capital de generosidade tem que ter capital de organização, porque sem isso a pessoa nem tem tempo para fazer boas obras, ou dar atenção a outros, ouvir os dilemas, participar da vida dos outros. No grego, organização é órgão, que significa instrumento, utensílio, órgão ou aquilo com que se trabalha. No latim, é organizatio. O vocábulo é organização e relaciona-se com a ideia de entidade social com fins colaborativos. Na administração, o conceito traz a ideia de organização no sentido de associação de pessoas em equipes para realizar ações coletivas. Fundamenta, então, uma capacidade tanto pessoal como também grupal. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 8, ele desperta os irmãos para que eles tenham interesse de serem zelosos com atitudes, ou seja, organizados, porque é importante chegar com a consciência de que o que estamos fazendo faz parte de cada etapa que nós planejamos e que nós não estamos à deriva no caminhar dentro do protagonismo da nossa história. E Deus, ele nos dá o melhor, a nossa inteligência. Então Paulo diz à igreja, tome uma atitude zelosa no que tange a um cuidado, no papel, na responsabilidade de cada um, atuando na presença de Deus e diante dos irmãos, de modo, pela organização, exercendo um dom organizado, ou seja, com objetivo, com intencionalidade para abençoar vidas. Agindo assim, então, a nossa consciência ela vai nos dar mais quietude. Vamos experimentar uma própria mente organizada, um coração mais tranquilo. Isso vai gerar condição de darmos palavra boa no tempo certo, um bom testemunho, frutos espirituais, ou seja, seremos virtuosos. Quando nós somos virtuosos e estamos exercendo nossos dons com um certo zelo, nós estamos abrindo espaço, estruturando um caminho para que outras pessoas possam entender a mensagem que pregamos, vivemos e de forma efetiva essa pessoa é alcançada. E no dia a dia não tem nada mais importante quando a gente tem consciência de que por meio da organização, por meio de assumir uma palavra no tempo certo, compromissos. É interessante que eu me lembro daquelas pessoas que são honestas, mas esquecem de pagar. Se você tem essa dificuldade, né, tem até aquela brincadeira nos botecos, né? Se você entra para beber, para esquecer, pague antes. E realmente, quem bebe para esquecer tem que pagar antes. Quem não se organiza, mesmo sendo honesto, pode passar por mal pagador. A organização ela é tão importante e gera tanto equilíbrio que quando a gente vai lá para Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, como que ela estrutura a sua casa, a sua família, como ela é admirada e respeitada pelo esposo, porque ele chega a dizer para ela assim, olha, entre todas você não há nenhuma como você, mulher virtuosa. É a mulher que ela estava preocupada até com cada momento, cada clima que estava presente. Tempo de frio, ela se tomava precauções. Ou seja, era uma pessoa ativa num processo da família, em que pela organização ela dava a todos o quê? Um modelo para ser seguido, um legado que ela deixava. Imprevistos acontecem? Sim. Na rotina da nossa vida? Sim. Mas quando somos organizados, a gente não fica tão desprevenido. Muito pelo contrário, nós conseguimos vencer etapas. Uma vida organizada, que segue uma rotina, que tem planejamento, que gera possibilidade por causa do tempo que ganha, uma estrutura pensada, gera um equilíbrio e pode, inclusive, fazer com que essa pessoa seja uma pessoa cheia de boas obras, que ela pode ajudar outros.
Agora, uma vida desorganizada, ela desestrutura tanto a própria pessoa, de forma na sua instância psíquica, e num processo também de interpretar bem o mundo, o momento, as situações, os problemas. Uma briga, um temperamento agressivo, ou algo que o ambiente produz, justamente por essa pessoa não estar num bom equilíbrio, uma boa sintonia, porque ela está desorganizada. Na verdade, ela está num momento de transtorno, porque a desorganização ela instala uma insegurança, um desequilíbrio em nós. Agora, uma vida equilibrada, quando ela é desenvolvida, ela passa a ser uma estratégia importante, porque ter como alvo equilíbrio é um dos aspectos da virtude, porque o equilíbrio significa o centro, é onde você se mantém consciente, você estabelece forma de agir, você de caminhar, você sabe a sua agenda, você tem tudo bem presentificado, você coloca de maneira muito leve o seu dia, com resoluções, com etapas, executando tarefas de forma tão segura que cada dia brilha melhor para você, para aquele que faz assim. Porque gerir tempo é uma virtude e só Deus pode nos ajudar neste momento. Às vezes nós ficamos muito a derivas, sem rumo, a gente tem que parar, sossegar o espírito e pedir a Deus que nos dê condição. Por quê? Porque por mais que a gente se organize, os imprevistos, eles surgem. Aí nós temos que ter capacidade de gerar um novo planejamento, de improvisar e de administrar de maneira inteligente cada situação. Quando vamos organizar, nós temos que entender que sempre buscar o equilíbrio, ajudando então o nosso cuidado em relacionar com os outros, em que eles percebem a nossa mordomia, o como somos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus e daquilo que nos é confiado, inclusive o nosso trabalho. Porque quem trabalha apenas pelo salário e não honra com criatividade aquilo que produz e que faz para o outro, visando a satisfação do outro, mas sim só apenas o seu salário, vive muito mal. Por quê? Porque a mordomia, segundo o interesse, o outro tem valor utilitário. Mas quando você vende não apenas o seu trabalho, mas uma organização, a visão de que não apenas o dinheiro da pessoa tem valor, mas ela também. Isso vai fundamentar então uma capacidade de você reduzir o seu estresse, ajudar o outro também a não se estressar e ter uma vida bem melhor, baseado num princípio único, colocando cada coisa no devido lugar para a hora certa e assim viver melhor, não apenas com a gente, mas com os outros.